Vamos continuar a meditação da Palavra de Deus nesta oportunidade. Paramos para meditar e continuar meditando no tema que estamos meditando. Deus trabalha para aquele que espera nele. Estamos no livro de Salmos, capítulo 1, versículo 22, onde fala que o nécio, até quando amareis a falta de sabedoria, se referindo ao nécio. Dissemos na reflexão anterior que aquele que ama a falta de conhecimento, permanece sendo nécio, gosta de viver sem direção da parte de Deus para a sua vida. E aquele que ama a palavra de Deus gosta de ter sabedoria, direção da parte de Deus para a sua vida e para quem se aproxima de si. Dissemos que não basta dizer que crê em Deus, que ama a Deus, que é de Deus, mas as obras, a atitude de fato comprova de dentro das Escrituras quem é bobo, quem é nécio, quem é trouxa e quem não é. Vamos ler os Salmos. Eu quero ler Salmos, que é uma palavra dentro disso que estamos meditando, falando de nécio. Salmo 14, versículo 1 até o 3, diz: disseram os nécios no seu coração, não há Deus, têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem. Não há sequer um. É o que está relacionado quando fala a respeito de uma pessoa que tem falta de sabedoria, que é nécio. Vamos ler o estudo do rodapé dentro deste assunto, em nome de Jesus. Os nécios. O nécio, o insensato, é aquele que vive como se Deus não existisse. O nécio expressa de duas maneiras: a sua rebelião contra Deus, rejeição à revelação de Deus, porque não crê no que a Bíblia diz a respeito dele, despreza os princípios morais da palavra de Deus e depende do seu próprio intelecto para estabelecer a diferença entre o certo e o errado. Os versículos que lemos do 1:13 complementam essa orientação. Segundo tópico, não busca a Deus, nem o invoca em oração, por sua presença e ajuda. Este salmo descreve a degeneração dos ímpios e ensina que a raça humana está pela sua própria natureza alienada de Deus. Paulo cita os 3 primeiros versículos deste salmo para reforçar a verdade que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então você pode entender e ver o que a Bíblia está falando a respeito daquele que tem falta de sabedoria. Deus, ele é sábio. E quando Deus investe num homem, numa mulher, num povo, é para fazer sábio. Ora, que pai é esse que não cuida dos filhos? O pai físico, aqui de baixo, ele tem a orientação de Deus
para educar os seus filhos. Está escrito: educa a criança no caminho que ela deve andar, para quando ela crescer, não se desviar nem para o direito nem para o esquerdo. O que a Bíblia está dizendo? Educa, ensina, passa conhecimento para a criança, para quando ele crescer, amadurecer. Porque tem pessoas que cresceram fisicamente, desenvolveram humanamente, mas espiritualmente não desenvolveram. E eu quero lhe dizer nessa oportunidade que Deus, ele é espírito, é um ser invisível. A sabedoria de Deus vem do alto, vem do trono. Então é preciso buscar, como dissemos na reflexão anterior. Fica muito claro, segundo as Escrituras, que veja que quando Deus disse que o nécio segue dizendo, o nécio diz em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Tem pessoas que se justificam até com os erros que estão para a advertência da gente dentro das Escrituras. Uma vez, certa pessoa que eu conheço, não vou dizer o nome para não agir com falta de ética, disse que não tinha ninguém que fizesse o bem. Veja que tolice. Diz que quem é que sabe quem faz o bem? Isso é tolice. Está aqui. Está aqui dizendo no Salmo, a palavra de Deus respondendo essa pergunta. Porque o tolo, o nécio, ele, por falta de conhecimento, ele não separa uma coisa da outra espiritualmente falando. Porque isso tem que ser separado espiritualmente. Porque do lado das trevas tem obras negativas. Do lado da luz tem obras positivas. Do lado das trevas tem obras negativas. Do lado da luz tem obras positivas. Então a mente direcionada pelo Espírito tem que ser espiritualmente. Por isso que se você vê muitos aí religiosos se contradizendo dentro das Escrituras por falta de sabedoria e passa essas heresias para quem está à sua volta, e quem ouve, quem bota em prática é nécio e bobo do mesmo jeito. Eu tenho que lhe dizer isso. Mas se você sabe separar, pede a Deus sabedoria, discernimento para separar entre o bem e o mal, e falando espiritualmente, você não vai por essas fábulas, você não vai por esses enganos, porque o Espírito Santo é o Espírito da sabedoria. Está escrito, eita glória a Deus, como é bom a tua palavra, Jesus querido. Está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Ele manda orar a Deus, pedindo a Deus um espírito de sabedoria e o espírito de revelação, de conhecimento. Se ele manda é porque alguém está precisando. Porque ninguém nasce sábio espiritualmente, rapaz. Está aqui, todos vêm de uma queda, de uma degeneração, geralmente, falando humanamente. Então a regeneração, ela é espiritualmente. Você pode estar no seio da congregação. Se você permanece bobo, nécio, trouxo, crendo em tudo, acreditando em tudo, eu venho lhe dizer que você ainda não tem sabedoria espiritual. Mas se você olha para o mundo, olha para a Bíblia, glória a Deus, e sabe separar uma coisa da outra, o que vai seguir, o que não vai seguir, o que vai comer e o que não vai comer. Se a gente fizer como Daniel, que era um homem sábio, olha para a mesa, está bem preparada, mas através do conhecimento da palavra, não, isso eu não vou comer, porque Deus não se agrada. Eu venho lhe dizer que você é um homem sábio, uma mulher sábia, e permaneça assim, porque é para esse tipo de pessoa que Deus trabalha. Para Deus trabalhar para o nécio, para o tolo, é para tirar ele de lá, para vir para a luz. Mas se permanecer nécio, bobo, Deus não trabalha para esse tipo de pessoa. Até a próxima.
continuaremos em nome de Jesus.